fortalecendo minha atitude vencedora. Esse é o propósito da nossa pregação hoje. Para vocês que não tiveram domingo passado, que eu não ouviram a primeira parte dessa pregação, eu quero desafiar vocês a entrar no nosso site. E você vai poder ver a primeira parte desta pregação, fortalecendo minha atitude vencedora. Eu não poderia deixar de terminar a pregação de domingo nessa quinta-feira, porque eu queria que fosse a continuação da nossa atitude que nós temos de fortalecer a nossa atitude vencedora. Nós temos que nos encorajar com as verdades da palavra de Deus. Neste novo ano, nós, seus pastores, nós estamos convencidos que nós devemos priorizar o altar da nossa vida. Como eu falei domingo, quando nós cuidamos do altar da nossa vida, Deus cuida das outras coisas da nossa vida. Eu quero repetir esta frase. Quando nós cuidamos do altar da nossa vida, Deus cuida das demais coisas da nossa vida. Você precisa acreditar nisso. Se você não acreditar, você vai perder. A Bíblia é muito clara. Olha o que a Bíblia diz. Não se preocupe de forma alguma com a necessidade de comida e roupas suficientes. Essas são palavras de Jesus. Olha que palavra tremenda de Mateus 6,31. Nesse texto, Jesus está afirmando que o nosso foco não deve estar nas coisas ligadas à nossa vida. Veja que esse texto diz claramente. Na sequência do assunto, Jesus, ele afirma no verso 33, aonde é que deve estar o nosso foco? Em Mateus capítulo 6, no versículo 33. Ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. O que esse texto está afirmando? Quando você cuida do altar da vida, coloca Deus em primeiro lugar, Ele vai tomar conta das outras coisas da sua vida. Você pode confiar. Ele é fiel. Eu dou meu testemunho. Eu tenho experimentado isto. Deus tem cuidado das minhas coisas. Deus tem cuidado de mim. Jesus é claro. Você fortalece a sua atitude vencedora quando você me coloca em primeiro lugar na sua vida. Jesus é muito claro. Ele está afirmando, ponha a sua vida nas minhas mãos e confie em mim, e eu tomarei conta de tudo. O que é colocar nossa vida na mão do Senhor? O que é colocar nossa vida nas mãos do Senhor a cada dia? É começar nosso dia com Deus. Nós temos que oferecer a Ele as nossas primícias, as primícias do nosso tempo. É a cada manhã que nós precisamos chegar a Deus e levar a Ele os nossos fardos. Precisamos contar a Ele aquilo que inquieta a nossa alma, o nosso coração, e através da oração e do nosso tempo pessoal, desabar perante Deus tudo aquilo que nos preocupa, tudo aquilo que acelera o nosso coração. O nosso altar, ele precisa de investimento diário. É por isso que o livro Minha Vida, Meu Altar, ele é um investimento, é um exercício para você colocar em prática. A minha esposa e eu gastamos 40 minutos com o nosso tempo de oração e com um capítulo do livro. Teve pessoas que dizem, olha, eu fiz com 20 minutos com desejo de fazer mais. Algumas pessoas dizem, é tão curtinho, mas é um capítulo, são 21 capítulos, que durante esses 21 dias, vai ajudar você nesse investimento diário. Quando nós priorizamos o altar da nossa vida, Deus cuida das demais coisas. E eu preciso ler o Salmo 55, do versículo 22, que li domingo passado. Ele diz assim, entregue todas as suas preocupações ao Senhor, Ele levará o peso de seus problemas. Olha para esse texto. Deus está lembrando você aqui nessa noite. Deus está vindo ao seu encontro. Olha que coisa, olha que texto tremendo. Ele levará o peso dos seus problemas. A verdade é que quando nós priorizamos Deus na nossa agenda, quando Deus é o primeiro assunto do nosso dia, primeiro, Ele vai fortalecer a nossa atitude. Ele vai gerar dentro de nós uma pegada de vencedor. Uma atitude daqueles que não desanimam, daqueles que não desistem frente aos problemas da vida. A nossa vida de devoção, ela nos orienta. A nossa vida de devoção, ela nos capacita a enfrentar as realidades da vida, que todos nós enfrentamos e que são difíceis, com uma atitude correta. Quando nós começamos
o nosso dia com a palavra de Deus, Ele renova as nossas forças para viver. Veja que foi isso que disse domingo passado, citando para vocês o Salmo 119, no versículo 93, que diz: nunca esquecerei as tuas instruções, pois através delas tu me renovas as forças e a vontade de viver. Eu sei o que é isso. Já enfrentei na minha vida vontade de não viver mais. Seria bom morrer, Senhor. Seria bom parar de viver, Senhor. Mas toda vez que eu fui para a palavra, Ele renovou a minha força e a minha vontade de viver. Quem sabe aqui nessa noite existem pessoas que estão dizendo: eu perdi a vontade de viver, eu não tenho mais força. Deus está dizendo: tem um segredo, tem uma receita. Começa comigo cada dia. Vai para a minha palavra. Eu vou fortalecer você. Eu vou lhe dar uma pegada de vencedor. Eu vou dar força para você viver. Eu vou restaurar o teu ânimo. Esse ato de cuidar do altar da vida renova a nossa força. Ao cuidar do altar da nossa vida, Deus nos levará a tomar determinadas posturas, a tomar determinadas ações, a tomar determinados procedimentos. E esses procedimentos, eles vão fortalecer, vão fundamentar, vão dar firmeza nessa pegada vencedora nossa. Eu quero meditar com vocês, na minha continuação da reflexão de Eclesiastes, e apresentar alguma dessas posturas que nós temos que adotar nesse dia, hoje, a partir de hoje, na nossa vida. O vencedor é aquele que agrega aquilo que aprende. É aquele que olha para a vida aprendendo, e quando aprende, começa a praticar, começa a vivenciar. Não adianta conhecimento se não vira prática. E Deus hoje está querendo falar de ações que você tem que agregar na vida e praticar por um longo tempo, para o resto da vida. A primeira postura para fortalecer a nossa atitude vencedora é não menosprezar os efeitos dos pequenos erros. Eu quero que você agora pense comigo. Eu quero que você medite comigo. Eu oro ao Espírito Santo que Ele traga iluminação no seu coração, na sua mente, e convencimento no seu coração. É preciso que nós não nos esquecemos que o nosso maior problema não são os grandes erros, não são os grandes pecados. Nosso maior problema não são os nossos grandes equívocos. Nosso maior problema está nas pequenas tolices, naqueles pequenos erros que nós cometemos. É verdade que um erro grande, por exemplo, um assassinato, um roubo, uma vingança, geram grandes consequências. Isso é verdade. Hoje mesmo estava vendo na televisão aquele motorista que atropelou o ciclista, supostamente embriagado, porque hoje se tiver uma coisinha de nada ele já fala que está embriagado, né? Mas supostamente embriagado, e que resistiu à prisão um pouco mais à frente. Veja só, eu estava pensando naquilo lá. O grande problema nosso hoje não são os grandes erros desta forma, mas aquelas pequenas tolices que nós vamos cometendo na vida. Os perigos dos pequenos erros é que nós desculpamos os nossos pequenos erros. Nós falamos assim: que é isso, uma coisa boba dessa? Algo tão insignificante, coisa que eu não devia levar a sério assim. Eu me lembro de uma pessoa que falou comigo uma vez. Ela disse: pastor, se a minha mãe tivesse me dado uma coça quando eu cheguei em casa com o primeiro objeto que eu tinha roubado. Mas ela me desculpou. Ela disse: você vai lá, devolve no lugar, acabou e não faz nada. Ela deveria ter me punido mais. E aí eu comecei a enganar a minha própria mãe. Era uma coisa boba. Ela foi me desculpando e eu também fui me desculpando. Uma pequena mentira, uma pequena calúnia, um pequeno escorregão, um toque indevido, um pequeno furto, um copo a mais, um pequeno baseado, uma tragada só, uma cheirada só. O fato é que os pequenos erros geram um mal terrível. Por quê? Eles vão destruindo aquela atitude vencedora, aquela pegada de fidelidade, aquela pegada de perseverança. Veja o que a Bíblia diz em Eclesiastes, no capítulo 10, no versículo 1. Olha que coisa tremenda. Salomão diz: como uma mosca morta faz cheirar mal o frasco de perfume, uma pequena tolice estraga muita sabedoria.
Não é sem propósito que Deus está trazendo esta verdade aqui hoje à noite. O Espírito Santo está trazendo verdades para tocar no meu e no seu coração, para alertar o meu e o seu coração. Ele está dizendo: não se engane, não desconsidere as consequências dos pequenos erros. Ele está dizendo: como uma mosca morta estraga um vidro de perfume, uma pequena tolice estraga muita sabedoria. Vai atrapalhar teus sonhos, vai estragar a sua postura de conquista, vai estragar as suas melhores oportunidades. Deus está dizendo: considere. Talvez você fez seus votos de propósito, como nós tivemos no dia 31. E talvez você colocou diante de Deus, e Deus mostrou para você coisas da sua vida. E você diz talvez: é pequena coisa, Senhor, todo mundo comete, todo mundo faz. Mas Deus mostrou para você. Uma mosca num vidro de perfume caro estraga, da mesma forma que uma pequena tolice estraga muita sabedoria, muitas possibilidades. Nós temos que levar isso a sério. Nós não queremos de maneira nenhuma estragar a nossa atitude vencedora. Então, Senhor, qual é a pequena mosca que eu estou permitindo cair dentro do meu frasco? Qual é a pequena tolice, Senhor, que eu estou suportando na minha vida? Senhor, eu não quero estragar os teus propósitos, os teus planos para a minha vida. Você percebe o que Deus está falando? Diga um amém. Segunda postura, para nós fortalecermos a nossa atitude vencedora 2020. Não podemos esquecer o poder da serenidade. Eu acho isso daqui incrível. No início desse ano, nessa primeira quinta-feira, eu tenho que dizer para vocês sobre essa importância. Como que a falta de serenidade estraga a nossa atitude vencedora, a nossa pegada de conquista, de realização. O sinal mais autêntico do poder não aparece propriamente dito no tom exaltado da voz da pessoa, mas na serenidade que essa pessoa tem quando fala sobre aquele assunto. Em nossos dias, muitas vezes, nós enfraquecemos a nossa atitude vencedora por consequência da nossa impaciência, da nossa falta de tolerância. A falta de serenidade custa muito caro. Muitos grandes erros ocorrem na nossa vida devido à nossa impaciência. Muitas pessoas simplesmente fracassam na vida por falta da serenidade. Eu gostei de um pensamento que li nessa semana que afirmava, até escrevi aqui, afirmava assim que a estrada para o sucesso se dirige montanha acima. Portanto, não espere bater nenhum recorde de velocidade. Eu gostei disso. A estrada para o sucesso se dirige montanha acima. Portanto, não espere bater recorde de velocidade. Não é velocidade que conta. É serenidade para fazer as curvas, para manter o motor em funcionamento, para saber trocar as marchas, se o seu carro da tua vida ainda não é um automático. E não tem na vida carro automático. Você tem que aprender. Qual é a mensagem que Deus está dizendo aqui? Ele está dizendo: você tem que valorizar a serenidade. Não seja impaciente. Adote a serenidade como parceira no trajeto do ano de 2020. A falta de serenidade, ela é vista em nossa recusa por esperar, mais propriamente por submeter-se e tolerar a ação de Deus, o modo de Deus, o tempo de Deus, o jeito de Deus. Nós queremos apressar as coisas. É um fato. A serenidade é a fortaleza do fraco, e a falta da serenidade é a debilidade do forte. Em outras palavras, o fraco se torna forte com a serenidade, e o forte se enfraquece por falta da serenidade. A serenidade faz o fraco se tornar forte, e a falta da serenidade enfraquece até a pessoa mais bem solidificada. Você diz: meu Deus, não é possível que aquela pessoa tomou uma postura dessa. Por isso, irmãos,
eu compreendo nesse momento, nessa quinta-feira histórica da nossa vida, que o texto de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 4, tem uma mensagem especial para cada um de nós aqui, nesse início de ano. Diz assim o texto: se um soberano perde a paciência com você, não entre em pânico. Reagir com serenidade acalma o indivíduo mais cheio de raiva. Eu quero ler esse texto de novo. E eu quero antes orar. Espírito Santo, aplica essa verdade nas dimensões da vida desta mulher, desse homem que está aqui hoje, dessa moça, desse rapaz. Olha que coisa tremenda. Se um soberano perde a paciência com você, não entre em pânico. Não entre em pânico. Reagir com serenidade acalma o indivíduo mais cheio de raiva. Eu me lembro de uma história que o pastor Ayrton Justo contou, que ele presenciou esse testemunho desse senhor, que eu vou contar, mas ele contou que havia uma senhora na igreja que frequentava a nossa igreja. Eu acho que eu era muito menino, ou não fazia parte naquela época, mas ele disse assim, que aquela mulher, ela vivia orando para que o marido se convertesse. Ela era uma mulher crente, serva de Deus, e o marido não queria nada com a igreja, e ela vivia insistindo com ele: vamos na igreja, vamos na igreja. E ele ficava irado quando ela convidava. E um dia ela chegou e disse assim: ô bem, vamos comigo hoje na igreja, tem um culto de família, eu queria que você fosse comigo na igreja. E aí então aquele homem pegou, deu-lhe um murro no nariz assim, ou um tapa com muita força. E aquela mulher sentiu aquela tontura, firmou-se, e o sangue começou a correr do nariz, e ela, limpando com a mão e com os olhos em lágrimas, disse para o marido: me perdoa, bem, eu acho que eu não deveria ter te convidado. Numa outra vez você vai. E saiu serena, e foi para o seu quarto, e ali dobrou o seu joelho e orou. E naquele momento o Espírito Santo tocou na vida daquele homem. Como é que pode uma mulher ser tratada desta maneira, e ela responder para mim com tanta serenidade? E ele ficou tão inquieto, quando foi no domingo que vem, ele chegou e disse: mulher, se arruma. Por quê? Hoje eu vou na igreja com você. E ele foi naquele dia, ele se rendeu a Jesus. E segundo o pastor Ayrton, ele contou o testemunho: quando eu espanquei aquela mulher, Deus me mostrou claramente que animal que eu era. Como é que Deus podia dar para aquela mulher uma serenidade dessa? E eu também queria experimentar isto. Olha o que Deus está falando aqui em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 4. Se um soberano perde a paciência com você, não entre em pânico. Que palavra que Deus está dizendo? Reagir com serenidade acalma o indivíduo mais cheio de raiva. E eu vejo isso no trânsito. Eu conto para vocês que o trânsito é uma luta para mim. Porque tem aqueles caras que mostram o dedo, que abrem a janela, falam aquelas palavras tão agradáveis para a gente, e fica aquela lerdeza na frente da gente, é aquela coisa terrível, tem aqueles lesmão que é tremendo, eu não sei como é que pode. E também os motoqueiros, poxa, eles chutam a porta, eles buzinam, eles agora, os motoqueiros que estão aqui hoje, por favor, os motociclistas, motoqueiros, prestem atenção. Gente, aquela linha do meio é para dividir carro daqui, carro dali. Não é para motoqueiro andar naquela linha. Você tem que andar na esquerda ou na direita. Senão alguém atropela, né? Então, às vezes, quando eu reajo, que eu quero dar um troco para alguém, naquele momento eu me sinto bem, é o máximo, mas quando chego em casa, é uma desgraça. O Espírito Santo vê, mas que coisa feia. Como é que você vai botar a logomarca da igreja missionária? Se você retruca, um cara sem serenidade, sem sensatez, mas quando eu suporto, eu não entro naquela loucura, como aquilo traz paz ao meu coração. Deus está falando com você aqui. Não menospreze o valor da serenidade. Não entre em pânico quando alguém entrar em pânico na vida. Não entre na loucura alheia. Haja com serenidade. Eu creio, irmãos, e até escrevi aqui, que esta oração, que eu já conheço há alguns anos, deve ocupar o nosso coração cada dia. Olha a oração que eu acho que nós temos que ocupar no nosso coração. Nós temos que orar assim: concedei-nos, Senhor, serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar,
coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. Olha esta oração. Esta é uma oração que nós temos que incluir. Você quer ser um vencedor, uma vencedora? Você quer manter essa pegada de conquista 2020? Quer viabilizar as oportunidades de Deus? Você tem que orar assim. Vamos orar junto em voz alta. Dá aí um grito de guerra, vamos lá. Concedei-nos, Senhor, serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguirmos uma das outras. Tem coisa, irmãos, que é melhor não lutar, é melhor aceitar. Hoje, quando estava me aprontando para vir para a igreja, eu estou morando num apartamento novo. Ah, gente, que coisa terrível. Mesmo quando é melhor, é terrível. Onde é que estão minhas cuecas, nega? Está lá na gaveta. Mas qual gaveta? Qual gaveta? Mudou tudo. Então eu estava com o coração querendo murmurar, sabe? Já veio a incredulidade gritando. Poxa, tem que falar para ela colocar tudo aqui. Camisa aqui, assim, 1, 2, 3, 1, 2, 3, está aqui, tudo aqui. Para que tem que mudar para lá, para cá? Aí a voz falou comigo, calma, Jacó. Mesmo quando é melhor, você tem que adaptar. Essa é uma coisa que eu falo para vocês. Você nunca vai poder degustar um bom prato se você não aprender a construir um novo gosto. Se você é o cara que só quer comer arroz, feijão e bife, Deus te abençoe, é maravilhoso. Mas se você não aprender a gostar de outras coisas, você vai comer isso o resto da vida. Você não vai poder experimentar. Até o novo, até o melhor, você tem que aprender. Tem prato que você come a primeira vez e diz, poxa vida, o pessoal fala que isso é bom. Que é isso? Come mais uma. Come a segunda. Boca boa, você tem que desenvolver. Gosto bom, você tem que desenvolver. Ah, não sei, não quero, não gosto. Mas você já comeu? Não. Vai ser um miserável, nunca vai crescer, nunca na vida. Você não vai conquistar nada de novo, porque Deus vai dar uma coisa para você e diz, não, isso eu não quero, Senhor. Mas é melhor, não quero. Como é que Deus vai dar? É igual boca. E a voz falou comigo, Jacó, até quando é melhor, tem que adaptar. Você tem que aprender um novo gosto. Tem coisas que a gente tem que aceitar. Tem coisa que a gente tem que ter coragem para mudar. E tem coisa que a gente tem que ter sabedoria para distinguir o que a gente tem que aceitar e o que a gente tem que mudar. Deus está falando com muita clareza nessa primeira quinta-feira. Você tem que manter a pegada de um vencedor, de um vitorioso. Então, você não vai minimizar os pequenos erros. Uma mosca estraga um frasco de perfume. Uma pequena tolice arrebenta com a vida. E olha, não menospreze o poder da serenidade. A serenidade coloca um soberano no chulé, nos seus pés. Algo que nós temos que tratar na nossa vida. Em terceiro lugar, para que a nossa postura vencedora, ela se mantenha intacta, é fazer de cada dia um motivo de festa. Isso aqui para mim é demais, é tremendo. Que coisa maravilhosa. Irmãos, algo que a incredulidade vai fazer com cada um de nós é nos fazer suspirar por aquilo que nós não temos e desprezar aquilo que nós temos. Isso é incrível. Pode ver, você sai de viagem, você faz uma viagem, suspirando para aquela viagem. E quando chega naquele lugar, você suspira por quê? Para voltar para casa. Ah, está tão gostoso, mas pelo amor de Deus, eu estou saindo de casa. Olha, essa comida aqui é boa, mas olha, estou com tanta saudade do temperinho lá de casa. Você suspira por aquilo que não tem. Quando tem, você renega. Eu falei esse dia para uma pessoa. Você é daquele tipo de pessoa que suspira pelo que não tem. E quando tem, esnoba. Tu vai fazer isso com a vida? Tu vai fazer isso com a vida? A incredulidade, ela vai nos levar para a nostalgia do ontem. Ou então, para a ansiedade do amanhã. A nostalgia do ontem, ou a ansiedade pelo dia da manhã. Por quê? Porque o mal não nos quer que nós valorizamos vivendo bem o hoje. O mal não nos quer vivendo agora. É por isso que a mensagem de Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 8, é muito importante para fortalecer a nossa atitude vencedora. Olha o que diz Eclesiastes, capítulo 9, no versículo 8. Vista-se toda manhã como se fosse para uma festa.
Não economize nas cores, nem nos detalhes. Olha que texto fantástico, irmãos. Eu falei, olha, eu pensei comigo quando estava nesse texto. Esse texto é para mim a japonesa, a Sueli. É para toda mulher que gosta de ser perua. E eu acho que toda mulher tinha que ser meia perua. Vista-se toda manhã como se fosse para uma festa. Oh, meu Deus, quando casei, né? Aquela japonesa. Olhava, aquele cabelão penteado, aquela onda na testa. Poxa vida, padrão aí é filé. Quero ver quanto tempo esse troço vai durar aí. Daqui a pouco vai amarrar um lencinho, fazer um rabo de égua. É rabo de égua que fala? Como é que é o nome daquele negócio? Você vai botar uma piranha aqui, outra piranha lá? Quero só ver. Onde eu não aguentei, né? Falei, ô nega, mas você se veste todo assim? Ué, por quê? Tá mal? Não, bem assim. Tu vai para algum compromisso? Oh, sim. Qual? Viver a vida. Você quer que eu largue as minhas roupas e envelhecer no guarda-roupa? Não, eu vou usar. Para mim foi um conceito novo, porque lá na minha casa, dos meus pais, aquela calça domingueira é só no domingo que a gente botava. Eu disse, não, tem que usar já. Vai ficar velha no guarda-roupa, tem que usar hoje. Senão você não vai ter outra. Eu gostei dessa ideia. Ela disse, não, eu vou viver a vida. Eu quero celebrar esse dia. Veja que até o modo que nós nos vestimos pode nos fortalecer na nossa pegada vencedora. É por isso que eu quero dizer para você, por favor, não se torne um desmazelado. Por favor, veja a vida como uma grande festa. Um dia para ser curtido. Você acha? Eu quero que você pense comigo aqui. Você está procurando um trabalho. Eu não estou falando aqui de roupa granfina. Eu estou falando de roupa passada, de roupa limpa, cabelo penteado, homem cheiroso, mulher cheirosa. Todo mundo gosta. Você vai lá, você tem 2 pessoas para contratar para o trabalho. Você olha para o sujeito, o cara está com uma gola lá em cima e outra lá embaixo. Você vê que a vaca mastigou a camisa dele. Ele não teve coragem nem de passar aquela maldita daquela camiseta, com propaganda política. E o cabelo nem foi penteado. E você vê um cara alinhado do lado e diz, eu quero trabalhar aqui nessa empresa, eu fiquei sabendo que você está dando uma vaga. Ele diz, eu estou precisando, que eu estou muito necessitado. Quem você vai contratar? O que esse texto bíblico está dizendo para nós aqui hoje? Veja que esse texto está dizendo, vista-se toda manhã como se fosse para uma festa. É demais isso aqui. Essa é a pegada vencedora. Eu estou vivendo uma vida espetacular, é de aventura. Eu sou um agente de Deus nessa terra. Ele me colocou aqui para transformar a realidade. Eu vou fazer desse dia uma festa. É isso que Deus espera. Vocês querem ver? Olha o versículo 9. Olha o versículo 9, como é que diz o versículo 9? Cada dia é um presente de Deus. É tudo o que se pode receber pelo árduo trabalho de se manter vivo. Hoje eu orei cedinho, Senhor, eu quero tirar o máximo desse dia. Senhor, eu quero viver esse dia com extravagância. Eu quero sorrir, eu quero amar, eu quero abraçar, eu quero tocar pessoas, e eu quero, Senhor, viver esse dia. Eu quero aproveitar desse momento. Eu recuso a viver a nostalgia do ontem. Aquele ontem, aquele amanhã, eu quero tanto, e estragando. Isso aqui é ingratidão. Eu vejo pessoas que cultuam aqueles que morreram e esquecem aqueles que estão vivos. Como é que pode? Tira o máximo desse dia. Viva-se como se fosse uma festa. Olha para esse dia, faça dele, é um motivo de festa. É o último dia que eu vou viver. Gente, eu vou me alegrar. Eu gosto dessa cultura que eu aprendi com a Sueli. Então ela tenta fazer tudo de uma festa. Eu acho gostoso isso. Eu acho que vocês devem fazer isso também. Ela enfeita a nossa mesa. No início eu pensava, quem vem aqui? Eu perguntava para ela, quem é que vem aqui em casa hoje? Ué, quem? Você. Mas precisa tudo isso daqui? Mas não é gostoso assim? Eu falei, é. Ela foi me ensinando. Por que a gente tem que usar aqueles pratos lindos, maravilhosos, fica guardado dentro daquela gaveta, só quando vem gente de fora? O que é isso? Isso é um desmazelo conosco. É uma falta de respeito para a gente. A gente fica comendo com aquele prato tudo trincado.
Aquela colher tudo torta, aquele garfo que parece, não tem nem 4 dentes, mas é só 3. Aquele filho de uma mãe dali do meio fica caindo aquele arroz, aquele feijão, tudo, manchando toda a roupa da gente. Pô, por quê? Só quando vem aquele copo maravilhoso, ainda vem aquela mulher que traz aquele moleque atentado que fica batendo com a colher. É tem, você diz, é agora que vai, agora que vai, agora que vai. Quebrou. E ninguém fala nada. Deixa ele brincar, tadinho. Criança é assim, você tem vontade de matar aquela criança. Com aquele copo de estimação tua. O que é isso? Por que você não veste aquele dia com festa? Aproveita esse momento. Faça de cada dia um motivo de festa. Motivo de adoração ao Senhor. Em quarto lugar. Quarta postura para você fortalecer a sua atitude vencedora. Aqui eu acho muito importante. Não odeie ninguém, mas foque em quem você ama. Quero que você preste atenção nisso. Não odeie ninguém. Mas concentre em quem ama você. Eu creio que Deus nos colocou neste mundo para a gente ser canal do amor. As pessoas que não sabem o que é amor, elas precisam, através de nós, conhecer o amor. O verdadeiro amor. Todavia, a Bíblia diz, em João capítulo 13, versículo 15, que a maneira que as pessoas sabem que nós somos discípulos de Jesus é se nós amamos uns aos outros. É através da forma que os crentes amam e se respeitam que as pessoas descobrem lá fora o valor do amor. É através da forma que nós honramos uns aos outros que as pessoas aprendem a honrar. Todavia, na vida, muitas vezes, nós seremos desestimulados a não amar pessoas. Porque existem pessoas que não amam a gente, não respeitam a gente, não honram a gente, desprezam a gente. Como é que Deus deseja que nós façamos? Primeiro, Deus deseja que nós perdoemos estas pessoas, ao invés de permitir que o ódio entre no nosso coração. Deus espera que nós perdoemos essas pessoas, ao invés de deixar que o desprezo tome conta do nosso coração, ao invés de deixar que a amargura azede o nosso coração. Deus espera que nós, de uma maneira muito especial, que a gente coloque o nosso olhar diário em quem nos ama e não em quem nos despreza. É muito importante isso daqui. Veja o que diz a Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 9. Olha que coisa tremenda esse texto. Aprecie a vida com a pessoa que você ama, todos os dias da sua vida sem sentido. Cada dia é um presente de Deus. Veja o que esse texto está dizendo. Esse texto está dizendo com clareza, despreze o desprezo. Pare de descobrir as pessoas que não gostam de você. Pare de procurar, de achar essas pessoas. Quem é que não gosta de mim? Passe a concentrar naquelas que você já sabe que te ama. Pare de descobrir as pessoas que você acha que não amam você. E passe a focar naquelas que te amam. Valorize. Seja positivo, se ligando a pessoas que amam você. Despreze o desprezo, apreciando a vida com a pessoa que ama você. Eu encontro pessoas que elas se comportam assim, pois é, ele não me quer mais. Às vezes muitas mulheres e homens, é assim, eu digo para as mulheres, não é só vocês que reclamam, os homens também. Ele não me quer mais, me trocou por outra. E eu então, o homem, ela não me quer mais, me trocou por outra. É o amor da minha vida. Irmão, olha, quem você ama, deixa livre. Porque se você não conquistou, é melhor que ela vá embora. Quem ama é livre. Se você não me ama, é melhor não ficar comigo não. Eu quero viver a vida com quem me ama. E eu decidi. Estou com 63 anos. Estou vivendo um momento espetacular da minha vida. Já sei de um punhado de coisas que eu não devo fazer. Luto com um punhado de coisas que eu sei que não devo fazer, mas de vez em quando quero fazer. E eu decidi, eu vou viver com quem me ama. Eu estou com o braço aberto. Tem pessoas que chegam e dizem, estou indo embora, não quero mais ficar nessa igreja. Irmão, o que é isso? Eu planejei envelhecer com você. Eu quero morrer do teu lado, mas eu não quero morrer aqui. Então, irmão, paz do Senhor, Deus abençoe. Você não vai falar mais nada? Não, a paz do Senhor, Deus abençoe.
Porque eu quero viver com quem ama, com quem me ama, com quem me quer, com quem me respeita. Aqui o texto está dizendo, aprecie a vida do lado da pessoa que você ama, da pessoa amada. Ao invés de você ficar se desprestigiando, se desvalorizando, mendigando o amor, tome a decisão de abrir a mão, de abrir o braço. Da mesma maneira como Deus me amou e me respeita, se eu quero dar as costas para Ele, eu vou amar aqueles que querem ir embora, mas eu vou apreciar a vida do lado de quem quer me amar também, de quem quer viver comigo. Uma das coisas que o amor de Deus faz na nossa vida é levar-nos a valorizar a nós mesmos. Na minha vida eu já passei por muitos momentos que pessoas que eu nunca imaginei que me deixaria, que deixaram. Que botou o lencinho e foi embora. Eu tive muita tristeza. Mas quando esse texto tocou no meu coração, eu falei, não, Senhor, chega agora. Eu vou apreciar a vida do lado da pessoa que me ama, de quem quer me amar. Sabe, de quem quer gostar daquilo que eu gosto, e que eu vou gostar daquilo que ela gosta, de quem quer repartir a vida, dos momentos alegres, dos momentos tristes, que vai aguentar a minha chatice, e que eu vou também tolerar a chatice. Eu quero viver com quem me ama, eu vou apreciar a vida. Hoje aqui, eu não estou dizendo que você tem que odiar outra pessoa, mas que você tem que dar o direito daquela pessoa que não quer ficar do teu lado. E eu não estou falando aqui, marido, que você tem razão para largar da tua mulher, seja um homem de compromisso. Se eu pudesse, é que eu não posso. Se eu fosse um cara de coragem e abusado, eu falaria, cria vergonha, envelhece com a pessoa que você prometeu que ia envelhecer, mas não posso. Mas olha, mulher, homem, não mendigue amor, aprecie a vida. Aqui nesse texto, lá diz, aprecie a vida, falando para o homem, junto com a mulher que você ama. Acho lindo esse texto, mas vai ficar uma outra pregação. Uma outra pregação. Deus está dizendo aqui, ao invés de você se concentrar nas pessoas que desprezam você, que ignoram você, valoriza quem te ama. Aprecia a vida ao lado de quem te ama. Celebre com esta pessoa, abrace essa pessoa, viva com esta pessoa, servindo a Deus. E por fim, a quinta postura para fortalecer nossa atitude vencedora. Não desperdice as oportunidades. Irmãos e irmãs, uma coisa que você vai ver durante esse ano é que Deus vai encher a sua vida diariamente de oportunidades. De oportunidades. Você não pode ficar cego para essas oportunidades. Essas oportunidades muitas vezes virá com roupa de sofrimento, com roupa de trabalho, mas são oportunidades divinas. Se vocês se lembram, eu orei dizendo, eis que irei diante de ti. Foi a minha primeira mensagem do ano lá no WhatsApp e no Face, nas redes sociais. Eis que eu irei diante de ti, eu mostrarei os tesouros escondidos. São as oportunidades que Deus vai dar, cheia de oportunidades. Você vai ter oportunidade para abençoar pessoas que talvez não te abençoaram. Oportunidade para elogiar pessoas que não sabem o que é o valor do elogio. Oportunidade para testemunhar pessoas que não ouviram da grandeza de Deus. Oportunidade para contemplar o belo. Eu estou impactado com a música que eu ouvi nesses dias. Que Deus me leva para o deserto para falar de amor. Que me põe no vale para que eu veja que Ele está comigo. E que Ele me coloca na tempestade para pintar o arco-íris. Essa é a coisa de contemplar o belo. Você vai para o deserto, mas você vê a fala de amor. Você vai para o vale, mas você vê só a presença dEle. Você vai para a tempestade e nem percebe a tempestade. Você contempla o arco-íris. Contemplar o belo. Oportunidade para louvar ao invés de reclamar. Oportunidade para adorar ao invés de murmurar. Oportunidade para encorajar pessoas. Sacudir o ombro daquelas pessoas. Tenha ânimo, você não está sozinho, você tem eu. Por isso, nós temos que escolher viver intensamente. E escolher vivendo, tirando o melhor de cada situação.
de cada situação, fácil ou difícil. É o nosso dever tirar o máximo de cada dia. Veja o que está registrado em Eclesiastes capítulo 9, no versículo 9 e no versículo 10. Olha o que Salomão disse: portanto, tire o máximo de cada dia, agarre cada oportunidade com unhas e dentes e faça o melhor que puder. E eu gosto dessa outra parte, com prazer. É demais esse versículo. Agarre cada oportunidade com unhas e dentes. Ninguém me rouba. Você dá o teu melhor. Mas eu gosto dessa frase. E com prazer. Você vai todo dia para o trabalho, você vai ter que ir. Você vai ter que ser uma dona de casa, você vai fazer tarefas terríveis. Lavar louça, limpar casa, aquelas coisas que todo mundo suja e ninguém percebe. Você vai ter que fazer aquilo. Faça isso com unhas e dentes, mas faça o melhor que você puder, mas bota prazer nisso. Coma aquele prato simples teu, mas coma degustando, sentindo a textura do arroz, a densidade do feijão, o sabor da cebola, do alho, do tomate, do legume. Não apenas coma, perceba, tira o melhor que pode, extrai aquele momento, bota prazer nisso. Não faça por fazer, não viva por viver. Eu creio que Deus hoje está falando com muita clareza. Isso tem a ver com toda a área da nossa vida. Com o bom dia que nós falamos para a pessoa da portaria. Com o bom dia para aquele que atravessa na rua. A forma como nós olhamos. Vamos olhar sorrindo. Deixa essas pessoas perceber que aqui tem um cara, tem uma menina, tem um homem, tem uma mulher que ama a vida. Que tem prazer em viver a vida. Em fazer as coisas da vida. Vamos ler de novo esse versículo, todos vocês, vamos lá? Portanto, tire o máximo de cada dia. Agarre cada oportunidade com unhas e dentes e faça o melhor que puder e com prazer. 3 coisas aqui para terminar. Primeiro, dê o seu melhor. Segundo, haja com alegria e entusiasmo. Terceiro, faça as coisas com prazer. Tire o máximo de cada dia. E essa pegada vencedora vai atrair para você as melhores pessoas, as melhores oportunidades, as melhores ferramentas e as melhores conquistas. Fortaleça a tua atitude de vencedor. Missionária Central de Maringá.